Sejam bem-vindos a esse episódio com Bruno Perini. Cara, que legal ter você aqui, Bruno. Que agradeço, prazer, Ivan. Irmão. Eu tô meio confuso esse negócio da pandemia, né, cara? Se é assim, não é? Legal. Bom, mas eu agradeço novamente o convite e espero poder agregar a audiência do seu podcast, cara. Poxa, Bruno, você é um cara que tem uma base militar, né? Você foi do Exército. Sim. E tem uma formação, pelo que eu já percebi e das entrevistas que fizemos, muito sólida. Você gosta muito de história, você consegue fazer associações entre o que acontece na história e esse momento contemporâneo que a gente vive. Você tem um entendimento profundo sobre finanças, inclusive o seu curso é um sucesso para as pessoas que procuram uma educação financeira um pouco mais aprofundada, querem entender. E você também está bombando em podcast, né? Você está gravando um podcast comigo, eu sou um comunicador, né? Talvez tenha muito mais experiência de comunicação com você, só que você consegue encostar o dedo nas coisas e as coisas que você encosta o dedo, você tem um know-how por trás e faz um mapeamento das métricas e sabe como usar as ferramentas disponíveis hoje no mercado de uma maneira que as coisas na sua mão, elas florescem, elas... Discutível essa parte, né? Eu vou deixar falando, né? Eu sou leonino, pô, então pode elogiar, Ivan. Então assim, se o podcast bateu primeiro assim, com a sua mulher, foi os incrível sócios, isso. bateu primeiro de podcast no Brasil, o Spotify, isso é um feito incrível. Então eu queria já jogar essa bomba pra você. O que existe por trás dessa mente aí que, aonde encosta, as coisas se transformam em ouro, cara? Olha, eu vou começar essa parte de encostar e virar em ouro, é o famoso toque de Midas, né? Que é uma história mitológica. Isso parece ser bom, mas na história era ruim. Porque Midas, ele era um rei numa região que hoje seria a atual Turquia, era da Frígia. Ele encontrou um mendigo, na verdade trouxeram até ele. Quando ele olhou aquele mendigo, ele reconheceu a figura do pai adotivo do deus da festa e do vinho, do Dionísio, né, para os romanos, ou Baco. E ele falou, não, vou tomar conta então desse camarada, tomou conta dele. E aí o deus, agradecido com essa conduta que ele teve com o pai dele, falou, não, então eu vou te dar um desejo, pode pedir qualquer coisa. E como Midas era muito ganancioso, ele falou, tudo que eu toco eu quero que vire ouro. E depois disso ele tocou em talheres, tocou em pratos, em copos, tudo foi virando ouro, mas quando ele foi beber um líquido, ele viu que ao tocar na boca dele virava ouro derretido, ele não conseguia mais comer. Tocou na própria filha, a filha virou uma estátua de ouro, ele viu que era uma maldição. Mas o deus, com pena dele, removeu a maldição, né? Bastou que ele lavasse as coisas nas águas de um rio que passava por ali, rio Pactolo, e tudo voltou ao normal. Então esse toque de Midas é muito relativo. E eu não diria que tudo que eu toco vira ouro, porque, por exemplo, o podcast, eu já peguei todo o know-how do meu sócio, o Thiago, que já tinha um dos maiores podcasts do Brasil, Thiago dentro Nigro. de negócios, exatamente, Sim. Thiago Nigro. Dentro de negócios, era o primeiro há muito tempo, e desde que ele tinha virado o primeiro, nunca tinha sido passado. E quando ele me chamou assim, falou, cara, cria um podcast. E ele falou, e o seu podcast vai ser o segundo maior de negócios. Na hora que ele falou isso, eu pensei, que exagero, né? Tanta gente boa por aí fazendo podcast. Você só vai perder pro meu. Ele falou isso. Tanta gente boa fazendo podcast, ele abriu o ranking de negócios assim, eu vi teu nome tava lá, tava o Caio Carneiro, tinha um monte de pessoas fazendo podcast há mais tempo, com conteúdo muito bom, gente que eu ouvia, eu falei, cara, aí é briga de cachorro grande, né? Ele falou, não, mas faz, a gente tem um know-how aqui, essa parte de métricas, por exemplo, e teu conteúdo é muito bom, o negócio vai ficar bom. E acabou que a gente conseguiu passar ele durante um tempo. É impressionante, cara. Ele falou que você surpreendeu o próprio Thiago Nigro, né? Sim. Ultrapassou. Mas ele já sabia que a gente ia muito bem, ele falou, cara, o seu conteúdo é muito bom, mas a gente tem know-how disso dentro do grupo. Porque se for pegar hoje os 3 podcasts de negócios, né, do Spotify, os 3 primeiros, é o Thiago, sou eu, junto com a minha esposa, nos sócios, e o Joel. Então, a primeira resposta seria até um pensamento de um economista que eu gosto muito, um austríaco, chamado Friedrich von Hayek, que ele falava que uma cabeça, por mais inteligente que seja, ela nunca vai ter todas as respostas, porque as respostas elas estão compartilhadas pela sociedade, né? O conhecimento está disperso. Então, quando eu entrei no grupo, e hoje nós temos 150 pessoas lá, trabalhando com a gente, fora empresas que de vez em quando prestam serviço, né, tem um pessoal PJ, mas na empresa em si são 150 pessoas. Então, olha o tanto de conhecimento que eu tenho embaixo de mim hoje para poder me assessorar. Eles têm muito mais respostas do que o Bruno Perini, naquele primeiro podcast que a gente fez, que foi ano passado, tinha, porque minha equipe naquela época era formada de 5 pessoas. E agora tem 30 vezes mais. Então, de podcast em si, de métrica, cara, eu não sei quase nada. Mas você está num ecossistema que faz um mapeamento e consegue digerir essas informações para você. Exatamente. O pessoal chega e fala, olha,
faz assim, faz assado. Os cortes do podcast é essa temática, temos que ter tantos cortes por episódio. Perfeito. Então já tem uma certa ciência, vamos colocar aqui, mais uma arte do que ciência, né? Por trás que me ajudou muito. É super interessante quando a gente nota que, pô, você compartilhou todo esse mérito com a equipe, né? Porém, para você chegar a ter uma equipe como a que você tem hoje, você teve que construir a sua jornada, né? Sim, Na sim. unha. Eu acho que, eventualmente, no primeiro momento, teve que ser sozinho, né? Foi. Estudo, abaixando a cabeça, assim, cara, tem uma ideia. Porque esses dias eu recebi uma provocação da professora Luciana Galvão que diz o seguinte: a vontade é o estado mental que, colocado em prática, se manifesta por meio da constância e da constância e da persistência. Então, assim, vontade mental, né? Aquele pensamento, né? Que na prática, no plano físico, é a constância e a persistência. Então, eu acredito que você teve que, no início, ter muita vontade para fazer tudo que você fez, muita persistência e constância, para você colocar em prática, ou se colocar numa posição de destaque, para que, eventualmente, no segundo momento, chegasse assim, vem cá, vem participar desse ecossistema. Como é que foi esse primeiro passo? Porque essa história vencedora, de quem começou do zero, ela inspira. E mais do que inspirar, ela dá direcionamentos de gatilhos que a gente pode absorver com esse aprendizado da sua jornada, né? Então eu queria que você me falasse um pouquinho dessa dificuldade inicial e dessas dúvidas que pintaram no caminho. Olha, eu não sei quem falou isso, né, mas eu achei brilhante quando eu ouvi que as coisas acontecem duas vezes, primeiro na nossa cabeça e depois no mundo real. E a primeira vez que eu pensei em utilizar a internet para criar um negócio foi em 2008. Eu estava na rodoviária de Campinas, eu estava viajando para encontrar uma namoradinha da época e estava demorando para o ônibus chegar. Eu fui para uma livraria, porque eu sempre gostei de ler. E aí tinha um livro ali que era o Trabalhe 4 Horas por Semana, do Timothy Ferriss. E eu peguei assim, né? Trabalhe 4 horas por semana. Eu falei, É caramba. o famoso Tim Ferriss, né? Isso, ele mesmo. É. Peguei assim, esse cara motivou um monte de gente a começar negócios pelo mundo usando a internet. Eu peguei e olhei o subtítulo, né? E falava, fique rico, faça o que gosta e mora onde quiser. Eu falei, meu Deus, né? Olha o que esse livro tá falando que dá pra fazer. Aí eu li o currículo dele ali, do autor, e o cara foi campeão de tango na Argentina, era campeão de kickboxer chinês, falava não sei quantos idiomas. Eu falei, meu Deus, como é que esse cara conseguiu fazer isso? E eu fui lendo um pouco naquela meia hora que eu tinha, acabei comprando o livro, devorei o livro, e o que eu vi é que ele usava uma alavancagem cambial muito inteligente, o poder da internet de escala, e no final o que ele conseguia? Ele tinha um negócio onde ele ganhava uns $40 mil por mês, né, o que era muita coisa, só que ele ganhava em dólar, ele remunerava em rúpias, porque os trabalhadores eram todos terceirizados na Índia, e ele vivia em pesos na Argentina naquela época. E ele começou a ter tanto tempo livre que ele decidiu aprender tango. Aí em 6 meses ganhou um campeonato de tango na Argentina. Aí foi para a China lutar. E ele descobriu que se ele empurrasse os concorrentes do palco 3 vezes, ele ganhava a luta. Então ele foi campeão sem estilo nenhum de kickboxer, de kung fu, não sei o que ele fazia direito. Mas ele foi acumulando uma série de títulos por ter muito tempo para isso. E esse tempo veio de ter criado um negócio que funcionava sem a presença dele. Quando eu li aquilo, eu mal usava a internet direito, assim, né? Só para rede social. Mas eu pensei, um dia, eu não sei como, eu não sei o que, mas na minha cabeça foi a primeira vez. Eu vou usar a internet para construir um negócio. Eu não sabia o que seria. O primeiro negócio que a gente construiu na internet foi a minha esposa que criou para mim. Que foi um site que existe até hoje, que é o Você Mais Rico, para falar de educação financeira. Ela chegou assim e falou, vamos fazer alguma coisa, né? Eu falei, vamos criar um site. Como é que a gente faz isso? Compramos um curso. E eu não tinha tempo para ver. Ela falou, então deixa que eu faço. Ela era universitária na época, tinha um pouco mais de tempo do que eu. Criou o site do zero. Ficou bem tosco, né? Logicamente, a gente não tinha experiência com aquilo. Mas foi um início. E aquele início, o interessante foi que o preço que a gente pagou no curso, era uns R$300 na época, ele voltou em coisa de 2 semanas. E eu falei, nossa, muito bacana, né? Porque o pessoal entrava no site, era pouca gente entrando, mas tinha publicidade. Inclusive, o curso, eu escrevi um artigo falando como aquele curso me fez criar aquele site, e no final tinha um link para comprar o curso. Então, algumas vendas do próprio curso que eu usei já pagaram o custo do site. Eu falei, esse negócio é bom, porque agora ele me gera um pouquinho de dinheiro, mas que não depende de mim. Aí depois desse site, a gente teve a ideia de criar um para ela, em outro nicho, falando sobre lifestyle, que foi o Você Mais Fitness. E, na minha opinião, aquilo ia ser um negócio que ia gerar uns R$1.000, R$2.000 por mês para contribuir
com os investimentos que a gente fazia todo mês. Eu comecei a investir com 17 anos e nunca mais parei. Eu queria até 1 milhão, eu queria ter até os 30 anos 1 milhão. E estava indo. Só que no meio desse caminho, a minha esposa, ela me mostrou mais potencial na internet do que eu enxergava na época, porque ela começou a usar rede social. Perfeito. E no começo eu falava, larga isso, é perda de tempo, vai escrever pro site. Só que eu estava fazendo um negócio muito errado quando eu dava essa opinião para ela. Porque a gente não sabia na época, mas a minha esposa é disléxica. Então ela tem muita dificuldade para escrever. Ela demora muito mais para escrever, tem que revisar 1000 vezes o texto para não ter erro, né? E mesmo assim passa alguma coisa, eu tinha que revisar novamente. E ela é muito simpática, é muito carismática. Então eu estava tirando ela de rede social. Ela estava no Snapchat, já tinha 500 pessoas assistindo, para colocar ela para escrever para um site onde ela tinha muito mais dificuldade e onde também tinha umas 500 pessoas acessando por dia, só que no site tinha 3 comentários por dia, na rede social tinha 50 pessoas rindo, chorando com ela. Então na hora que ela me mostrou os números, eu estava igual, a gente não ganhava R$1 com aquilo ainda, mas na hora que ela me mostrou os números, eu imaginei na hora 500 pessoas na minha frente, 500 pessoas é coisa pra caramba. Muito. É que hoje as pessoas perderam a noção, porque estão há muito tempo em casa ou nunca viram 500 pessoas antes, mas tem cara que tem 1000 seguidores, acho que é pouco. E os seguidores é, sei lá, o tamanho disso, né? Eu servi em quartéis que você viu um monte de gente parada na frente e não eram 500 pessoas. E eu fiz uma conta também, 500 pessoas comprando algo de R$2.000 dá 1 milhão. Então se a gente conseguir vendas desse pessoal, né, que eles comprem alguma coisa nossa, talvez essa única iniciativa da minha esposa já torne tudo que a gente fez até agora, em termos de poupança, de abstenção do consumo, de investimento, praticamente irrelevante, digamos assim, se a gente conseguisse replicar aquilo. Sim. E você, na verdade, descobriu que você estava pedindo para que ela jogasse na zaga, sendo que ela tinha características de ataque. Né? Cabeceava bem, chutava a falta bem, você queria que ela jogasse na zaga. Ali na zaga ela tem uma extrema dificuldade, porque não sabia defender, sabia atacar.